pessoas que já até compraram casa e não foi talvez bem explicado, né, sobre esses pontos. Me apresentando, eu me chamo Yuji, eu trabalho na Home Station e eu sou Takenshi, seria um corretor licenciado pelo governo e estamos junto com a Adriana também, né, para Boa conversar noite com a a gente. todos. Também, né, igual o Yudi tem uma licença, também vou estar aqui junto com ele, tirando a dúvida de vocês, explicando sobre perguntas frequentes. Primeiramente, né, quando for fazer contrato, a gente vai estar explicando também ao mesmo tempo, né? Tem o contrato principal da compra e venda da casa de terreno, né? E tem o manual do contrato, tá? Que seria esse Juyo Setsumeisho, né? A gente abrevia e fala Jusetsu. Fala bastante Jusetsu aqui, né? Juyo Setsumeisho, né? Apresentando um pouquinho, né? Primeira página aqui, né? Juyo Setsumeisho. Que tem os dados da nossa empresa aqui. Nossa empresa é tudo registrada, né? Vai ter os dados, tudo, tá? E aqui fica o nosso dado como Takenshi, o responsável do contrato. Algumas perguntas que tem no meio do contrato também, né? É que aqui no Japão tem dois endereços, que seria o endereço do terreno, esse aqui é o conteúdo do contrato também, né? Endereço do terreno, aí descreve aqui, e o endereço da casa, Tatemono, que ele fica aqui. Por que tem dois endereços? Que aqui no Japão tem que ter dois endereços, porque tem caso que tem o terreno, mas não tem casa em cima. Então, como que fica o endereço? E fora isso, tem caso que tem um terreno, mas tem dois casas nesse terreno. Aí tem que separar o endereço, que referente o endereço da casa, este aqui, ele é mais para poder receber a correspondência, que inclusive, quando é casa nova, como não tem ainda o registro do endereço dessa casa nova no cartório, que geralmente pega o dado do terreno, né? Então, geralmente fica igual aqui, esses dois aqui, né? Esses dois aqui, ele fica igual. Porém, às vezes ele muda. Não é sempre que vai estar pegando o endereço do terreno que vai jogar para casa. Então só vai poder saber quando a prefeitura der o endereço oficial para poder receber as correspondências. Inclusive o que vai constatar no Zairyu Card também, no Juminhyo, vai ser este daqui, da casa. Tem lugares que muda completamente, né, o número da Sim, sim. casa, não tem nada a ver, né, com o do terreno. Sim, exatamente. Mas mesmo assim, tá certo. Às vezes também no terreno tem umas letras a mais no endereço, mas na hora de registrar na prefeitura é abreviado essa parte, né? Pode ver aqui também, as abas tem até cinco aqui. Aqui no Japão, uma das coisas que às vezes o cliente leva susto quando for fazer o contrato, né, é estar comprando dois terrenos, se é que é uma casa só. Como que funciona isso, né? Aqui, ó, 130 e 131. O panfleto tá como um terreno e uma casa, né? Só que quando for fazer o contrato, são dois terrenos, o 131 e 130. Só que a casa, ele é um só aqui, assim. Isso acontece bastante, tá? Tanto que um exemplo aqui, né? 222, 222 e 221. Isso também acontece. Tá comprando dois terrenos, né? Mas não é melhor já juntar o terreno, né? Deixar maior assim, grandão? Dá para fazer isso. Só que tem o seu custo para juntar. Tem que chamar o escrivão para fazer isso, né? Para juntar. É uma mudança no cartório, né? Para poder juntar esses dois terrenos. Então, para não ter esse custo, né? Vende dessa forma. Perante a lei, é normal isso aqui. O Yudi comentou dois, mas às vezes é três, quatro, né? Sim, sim. Dependendo. Terreno maiorzinho com três pequenininhos em volta. Mas assim, na prática é tudo grudado, é tudo de uma pessoa só, então não tem o que dar problema, né? Por isso que realmente as pessoas deixam por isso, né? Para não ter o trabalho de ir no cartório, contratar um especialista, né? Ter custos, né? Seria isso mesmo, né? Aí, próximo, aqui no Japão, o governo, eles têm o seu planejamento para fazer as construções. Esse Shigaika Kuiki e Shigaika Chousei Kuiki. E o terceiro também tem esse Kubun Kuiki no Sarete Inai Kuiki, tá? Vou pegar só o mais principal, esse daqui, tá? Que se fala Toshikeikaku Kuiki, né? Que é o planejamento para referente às Urbanização. construções na cidade, né? Tem esses três tipos aqui. Primeiramente, né? Esse Shigaikakui, o que significa, né? Pode ver aqui no desenho que tem esse seria o planejamento do governo, né? Daí, aqui, né? Seria Toshike Kakukuiki, né? Shigai Kakuiki. É um planejamento do governo que eles querem desenvolver o local para que se transforme em um local mais urbano. Pode ver aqui, né? Para construir casa, né? Prédio, essas coisas, né? Eles querem desenvolver o local, ok? Ao contrário desse Shigaika Quick, tem o Shigaika Chose Quick. Eles querem manter como local urbano, local mais tranquilo, né? Já conheceria Inaka. Aí, referente
aqui, como eles querem manter um local como um local rural, né? Local interior, tem bastante restrições de construção, tá? Que, por exemplo, mas olha esse pedaço de terreno aqui, grandão, né? E tá bem baratinho, né? Quero comprar esse terreno e construir uma casa. Só que dependendo do caso, se tiver nesse Shigaika Chose Quick, o governo não autoriza a fazer construção. Pode usar como hatake, né? Seria mais um local mais para agricultura, na verdade, né? Não querem desenvolver o local. Por isso que coloco como local que não querem desenvolver, tá? né? E às vezes, quando é nesses lugares, a gente vê alguns lugares, né? Vê vários hatake assim, tambor, e ali no meio uma casinha, né? Aí o cliente pergunta, mas por que que eu não posso comprar nessa região construir? Porque às vezes esse lugar também, muitas vezes, tem essa restrição de que só quem é agricultor ou parente de agricultor é autorizado, né? A construir. Tem esse tipo de coisa também, né? Isso. Então significa que esse hatake, né, esse pedaço aqui, pertence a essa casa aqui. Então, para poder desenvolver a parte da agricultura, né, deixa construir a sua casa. Só que teria que estar coligado essa parte aqui. Aí tem esse hi senbiki quick. Este daqui significa que nem ambos foi determinado. Nem esse ou nem esse. Não foi determinado nem ambos. O porquê disso, né? Tem caso que para dizer que querem desenvolver, né? Para falar que querem desenvolver, transformar o local mais urbana, fica meio indeciso, né? Só que para jogar como local rural, tá muito desenvolvido também. Então joga como neutro. E Senbiki Quick, que ainda não foi determinado ainda, ok? Geralmente são esses três tipos de categorização que tem aqui no Japão, né? Referente os planejamentos das construções, tá? Veja, Mariana. Né? E querendo ou não, isso também às vezes influencia no financiamento, né? Isso. Como que o banco vai ver, né? Que quando referente esse Shigaika Chosei Quick, né? Principalmente este daqui, ó, tem banco que não gosta muito, tá? O banco sempre vai preferir esse Shigaika Quick, um local mais urbano, né? Que para eles é mais fácil de poder revender depois, né? Ou para construir ou revender, né? No ponto É de vista do banco, né? que o banco ele olha muito a hipoteca, né? Então, um lugar que tem esse projeto de urbanização tende a ter uma previsão maior de valorizar, né? Mas assim, Isso. não significa que as casas que estão em área consideradas rural não conseguem financiar, não conseguem comprar, né? Também não é assim, porque tem muitos bairros que estão nesse Shigeaka Chose Quick, né? Tem vários condomínios, principalmente aqui na região de Mie mesmo tem bastante, mas assim, não significa que não financie e também não significa que não consiga reconstruir, né? Porque esses bairros antigos, onde antes de ter sido determinada essas categorias, se já existia e já tem ali um bairro, né, que funciona, que tem moradores, você pode reconstruir, né? A gente chama de Kizaltakuti, né? Então, assim, não é falou rural, nossa, vixe, não posso construir, não posso comprar, não posso financiar, né? Não, não é também assim, né? Porque às vezes as pessoas, né, ouvem, área rural, tem restrição de construção. Nossa, então não posso fazer nada, né? Não consigo comprar. Não é isso, tá, gente? O importante é, quando vai pegar um local rural desse jeito, né? Chegar com a Chosei Quick, é que tem que ter permissão. Permissão que é importante ter. Ok, foi isso, né? Aí, outras categorizações que tem também referente ao local, o bairro, né? Vou pegar só os pontos mais principais, tá? Que os mais principais mesmo seria esse número aqui. Dai Ishu Teiso Jukyo Senyō Chiki. O número 3, Daishu Chukoso Jukyo Senyō Chiki. E o número 5, Daishu Jukyo Chiki. Esses três que os mais frequentes, né? Que a gente está mexendo também, tá? Explicando um por um. Primeiro, esse número 1, né? Daishu Teiso Jukyo Senyō Chiki. É uma área que, dando um exemplo aqui, tá? Que só pode ter casas apartamentos também 10 jogos, só que tem uma restrição de altura, no máximo de 10 metros o local. Pode ver que o local é só para moradia mesmo, né? E Comércios também é bem restrito, não é? isso. E não tem prédios altos, né? Pode ver que isso aqui é uma imagem, né? Para ter uma noção como que é, que dependendo dos locais, né? Tem local que só tem casa. Então o motivo seria porque tem essa restrição, essa categoria, né? Categorização do bairro, tudo bem? Daishu Teisou Jukyo Senyō Chiki. Aí o outro, Daishu Chukousou Jukyo Senyō Chiki, né? Que seria um local que pode ser construído prédios também em volta, né? Comércios também, porém tem algumas restrições referente a isso, né? Assim, não pode construir um tamanho muito grande como um ion, né? Neste local, assim, né? Tem restrição de metragem referente à construção e prédios também, né?
porém, mas é meio que misturado. Casa com prédio, né? Uns comércios, tá? E o outro que seria, desculpa, acho que eu misturei aqui, né? O outro seria o Daishuju, esse é o número 5, né? Daishuju Kyotiki, que seria este daqui. Local que é misturado, casa com prédio, né? O outro Daishuju Kosoju, que é o Senyotiki, que pode construir prédios um pouquinho mais alto, que seria um bairro para construções que tem bastante prédio, né? Local, escritórios também tem bastante, né? Tudo bem? Que seria isso mesmo. Próximo. Esse Keikanho. Até círculo aqui porque tem muitas categorizações, né? Do local, tá? Vou estar pegando o mais principal, o mais explicado, que seria esse Keikanho. O que é esse Keikanho, né? Aqui no Japão, referente principalmente às cores, né? Existe uma restrição para manter a paisagem da cidade, do local, do ambiente, né? Então, não pode pintar de qualquer jeito, não pode usar a cor que você quer, né? Porque pode ver aqui o exemplo, né? Que vai ficar muito chamativo, né? Perde a paisagem. Por isso que coloca esse tipo de restrição. Keikanho, tá? Que inclusive, esse Keikanho, né? Fora a pintura também, tem algumas restrições aqui, né? Dependendo do caso, seria da altura, que restrição de altura, restrição referente não só à cor, né? Mas o formato do telhado também, tá? Dependendo, tem um padrão certo para você construir, que também, né? A cerca também, e placas, né? Também tem restrições, tá? E dependendo do local também, pede para colocar verde, vamos dizer, né? Árvore. Mas é árvore, na verdade, né? Para manter a paisagem boa. Dando um exemplo aqui também, para ter uma noção, este daqui, ó, é o Starbucks lá de Kyoto. Pode ver que o Starbucks geralmente é verde, né? Mas para sincronizar bem com o local, com o ambiente, eles teve que mudar a cor, para não ficar muito chamativo, tá? Isso é para preservar a paisagem do local. Tem esse tipo de restrição. Quer algo para acrescentar, Diana? Ah, e só dando alguns outros exemplos também de restrições que eu já vi, né? Não só de cor também, mas tinha um bairro que eles proibiam os moradores de colocar antena. Eles Certo, falavam que certo. é porque ficava feio a aparência, vamos dizer assim, né? E porque hoje em dia não é obrigatório. A gente não precisa ter uma antena para conseguir assistir TV, né? Tem TV a cabo, tem internet. Então, naquele bairro, eles falaram aqui não pode instalar antena. Já teve bairro também que eu ouvi falar que regra do bairro, né? Em relação à cerca também, né? Não podia ser muito alto, não podia fechar por completo, né? Então, acho que é importante também, quando for fazer alguma mudança, consultar o bairro, né? O seu bairro, que às vezes cada lugar tem as suas próprias regras, além das regras da cidade, né? Isso. E outra pergunta também que gostaria de esclarecer um pouquinho, né? Seria referente o esgoto, que aqui no Japão tem três tipos de esgoto. Três tipos. Deixa até circulado aqui, né? Mas explicando aqui, esse Kokyogesu significa que seria o esgoto encanado da cidade, tá? Este aqui já está encanado, esgoto encanado. Aí tem o Joukaso. Joukaso seria fossa séptica. E o terceiro, que seria esse Kumitorishiki. Este daqui, ele é raro, mas quando é casa muito antiga, ainda tem, tá? Eu vou estar explicando só mais referente a essa fossa séptica e esse comitori, tá? Que esgoto encanado é o basicão. Tá tudo encanado, bonitinho, né? Você paga no que você usou referente à água, né? É como se fosse igual ao apartamento mesmo, o sistema, né? Referente ao esgoto. E o Joukaso, né? Essa fossa séptica, ó, eu puxei uma imagem aqui, pode ver que essa fossa séptica do Japão, ele é bem sistematizada. Que às vezes tem brasileiro, né, que ouve essa fossa séptica, aí bate aquela imagem ruim. Aquele cheiro, né? Aquela sujeira, tudo, né? Mas aqui no Japão, ele é bem feito a manutenção da fossa séptica, tá? Pode ver que quando a água escorre, né? Ele é bem limpado, né? Inclusive, tem que chamar uma equipe, né? Referente a essa fossa séptica para fazer as manutenções, tá? Então, a água escorre para cá, ele faz a limpeza, que eles jogam essas bactérias aqui, ó, para fazer a limpeza antes de soltar a água, tá? Assim que funciona a fossa séptica aqui no Japão, e ele fica debaixo do solo, do terreno, ok? Né? Toda a água suja que é usada, né? Ele é purificado aqui nesse tanque e ele vai escorrendo para fora, ok? Então, essa imagem que tem no Brasil, né, referência à fossa séptica, eu acho que seria um pouquinho exagero, tá? Aqui no Japão, que como eu mostrei, acabei de mostrar agora, né, é bem limpada a água, né?
tudo. E também é para não, como dizer, não sujar muito o ambiente, né? Não afetar muito referente ao ambiente também, né? O governo são rígidos, essa parte também, né? Então tem esse sistema da fossa séptica aqui no Japão, tá? E como ele é tratado também, ele não tem aquele cheiro que as pessoas imaginam, né, no dia a dia. Esse daí vai ser um exemplo, né, que o Yuji vai dar a seguir, né, na próxima explicação. Mas eu faço jeito porque ele não faz cheiro, né, no dia a dia. Aí às vezes as pessoas perguntam, ai, mas e quando eles vêm coletar, não tem que vir todo mês, aquilo? Não, gente, a fossa séptica normalmente, numa família normal, uma vez por ano é o suficiente, né? A própria empresa que faz a manutenção, né? A manutenção a cada uns 3, 4 meses, né? Eles mesmos fazem essa coleta. E assim, eles vão lá, às vezes você nem tá em casa, só vão lá, tira você nem vai perceber nada, né? O máximo que pode acontecer é você estar justo naquele dia ali, né? Ali fora, mas fora isso, ele não tem cheiro, né? Em relação a custo também, as pessoas, ai, mas não é caro, mas não sei o quê. Não, gente, se você comparar com o esgoto também vocês pagam todo mês, né? Tem a conta da água que a gente usa. E se você olha ali na fatura, normalmente vai ter ali um outro valor, praticamente o mesmo da água que você usou, que é referente ao esgoto, né? Então, se você paga 5 mil de água, você tá pagando também 5 mil de esgoto, né? Aí, se onde você mora é uma fossa, você não vai ter esse custo do esgoto, e sim o contrato anual com a empresa, né, que faz manutenção da fossa, mas esse contrato também, ele não é um valor absurdo, né? Lógico, vai depender da empresa, da região, talvez do tamanho da fossa que você tem, né? Que o mais comum é para 5 pessoas, né? Mas tende até para 10 pessoas, né? Mas normalmente é na faixa de 20 a 30 mil, né? A média, né? Lógico que, dependendo do lugar, pode ser que, né? Seja mais caro ou não, mas, né? E se você for dividir isso por 12, né? Ao longo do ano, não é algo tão, né? Absurdo. Exatamente. Ok? Referente à fossa séptica, tá? O terceiro, né? Cliquei aqui, né? Tem o Esse sim é o que todo mundo imagina, né? número o esgoto encanado, número dois e três, fossa séptica, né? E esse número 4 que a gente fala de kumitorishiki, seria este daqui. E esse seria o famoso botombenjo, você fala aqui no Japão, né? Que é um buraco só. Esse sim tem seu Porque cheiro, tá? não tem tratamento, não tem Não nada, tem né? tratamento. É só um buraco, você pode ver aquele que você olha, você não enxerga o fundo, né? E tem muita gente que confunde a fossa com esse estilo, com esse tipo, né? Isso, porque pode ver que à direita, este daqui, ó, ele é um pouquinho mais desenvolvido. Esse Kumitorishiki, né, é só um buraco só, porém, quando você entra na casa e olha o banheiro sanitário, né, tá desse jeito, você imagina que ou é fossa ou é esgoto encanado. Nunca vai imaginar que é desse jeito. Por isso que sempre é bom perguntar para a pessoa que vai estar vendendo como que funciona o banheiro, tá? Que se tiver desse jeito, você nem consegue perceber que é esse Kumitorishiki, tá? E este daqui, né? Como ele é um tanque só para isso, tem que vir coletar. É que depende do caso também, tá? Mas geralmente é cada 1 a 2 meses. Dependendo do caso, todo mês tem que vir coletar a empresa, né? E o custo é alto, é um pouquinho alto, tá? Comparando com a fossa séptica e esgoto encanado, ok? Só que esse daqui, esse Kumitorishiki, né? Que tô mostrando agora, esses dois aqui, é só para casa bem velha mesmo, tá? Que geralmente ou é fossa mesmo ou é esgoto encanado, né? Quando é casa usada, bem velha, tem casa que é desse jeito ainda, ok? Que não fizeram nada de encanamento, né? Nem colocaram a fossa séptica, é esse Kumitorishiki, ok? Inclusive também, fossa séptica, né? Mesmo sendo casa nova, a cada o quê? 4, 5 casas, uma nova, que não fizeram nada de, ainda é essa fossa séptica, tá? É que, na verdade, não tem muito a ver só com o ano da casa, né? É muito com o local, com o bairro, né? Se é um bairro que já tem o sistema de esgoto instalado Isso, ou não, né? porque tem local que ainda não passaram o cano do esgoto, né? Aí quando é assim, é usada essa fossa séptica, tá? Normalmente. Então, mesmo casa nova, é normal, super normal. Várias das casas que a gente vende é nesse sistema, né? Inclusive, né, em caso estiver usando essa fossa séptica, mas o governo decidir passar o cano do esgoto, se quiser mudar por esgoto, não tem problema, porém tem os seus custos, tá? É por conta, né? Ok? Que seria isso mesmo, né? Referente. Pessoal aí que tá assistindo, né? Se tiver algum comentário, pergunta, né? Fica à vontade que a gente tá aqui de olho nos comentários também. Isso. E para o próximo aqui, este daqui é um pedaço do contrato, né, que eu
extrair é referente à garantia da casa, tá? Que se fala Keikafutekigo Sekinin, que é essa parte que vai estar garantindo referente à casa. Quando é casa nova, 10 anos, né? Eles vão estar dando essa garantia, né? Aí tem corretores que falam que, mas a casa tem 10 anos de garantia, né? Tarará, tarará. Mas de onde vem esses 10 anos? Vem desse Keikafutekigo Sekinin. Esse Keikafutekigo Sekinin significa que, em caso não estiver batendo com o contrato, né? Você tem o seu direito de pedir para que faça o conserto. E principalmente, né? Imagina, né? No terceiro, morando, se mudou no terceiro dia, começar a pingar água desse jeito, né? E começar a ter infiltração é ruim, né? Aí nisso, se for da parte estrutural, você tem o seu direito de pedir para fazer o conserto. As partes que eles vão estar segurando também, né? Que seria, mostrar aqui, ó. Seria a base, né? Tudo aí também seria a base da casa, né? A madeira principal, e tem as madeiras tudo que assim, né? Da casa, e referente ao telhado também. Principalmente contra a infiltração de água, que seria essa parte, né? Aí fora isso, né? Em caso tiver mal construída, né? Ou estiver apodrecendo a madeira, né? E em caso cupim, né? Tiver danificado pelo cupim também, é considerado como defeito da casa, tá? Só que referente ao cupim, quando é casa nova, geralmente eles já jogam veneno aqui debaixo da casa aqui, e tem uma duração, tem a garantia de 5 anos, referente ao cupim, tá? Contra cupim, tem 5 anos de garantia, quando é casa nova, quando é casa nova. Casa usada, aí vai depender do caso, né? Quando for a empresa que estiver vendendo, né? Tem 2 anos de garantia referente à estrutura da casa, né? Quando é a empresa, tá? O vendedor é a empresa, a empresa está vendendo casa usada, né? Tem 2 anos de garantia, mas quando é uma venda com a pessoa física, né? Assim, vamos dizer, pessoa com pessoa, geralmente não tem garantia de nada, nada mesmo. Então, quando é casa usada e é pessoa com pessoa, né? Depois que entregar a chave, um exemplo, né? Entregou a chave, né? E começou a ter infiltração de água, dependendo do caso, nós não vamos estar garantindo, tá? Só que, porque eu falei que depende do caso? É porque se o vendedor ele tiver já sabendo que tem essa infiltração de água e não foi passado isso, né? Não foi explicado que já tinha, aí é culpa do vendedor, porque ele omitiu informação, né? Aí nesse caso, bom, vai ter que processar tudo, né? Em caso ter que brigar mesmo, né? Mas dá para pedir para fazer esse conserto, tá? Só que quando é casa nova, referente à estrutura, tem 10 anos de garantia, né? E contra cupim também já joga veneno e tem 5 anos de garantia contra cupim, tá? Aí passou 5 anos, aí tem que jogar de novo, ok? Senão eles não vão estar segurando referente à base, assim, né? Contra cupim, tá? Algo para acrescentar, Mariana? E daí jogo. É importante ressaltar que ele falou, né, que quando é a empresa vendendo, você sempre tem mais garantia, né? Tanto casa nova quanto usada, né? A nova eles dão 10 anos da estrutura, mesmo se for usada, eles dão pelo menos 2 anos, né, de garantia. E referente esse cupim também, tá? Um ponto importante também que eu queria passar é que, um exemplo, né? Tem 5 anos de garantia contra cupim. Aí, depois que vencer esses 5 anos, ainda tem mais 5 anos de garantia referente à estrutura, porém não passou esse veneno. Aí, se passar um exemplo, começa do zero, tem 10 anos de garantia e 5 anos tem do cupim, né? E se passaram 8 anos. E no quinto ano não passou esse veneno. Então, 3 anos ficou sem esse veneno. Aí descobriu que tá danificado a base do cupim. Aí nesse caso, o vendedor ele não vai estar garantindo, tá? Em caso, tipo, a casa começou a desnivelar. Aí foi lá embaixo, verificou e era por causa Só que se não tiver passado o veneno, não vai garantir nada, tá? Porque É, querendo ou não, e como base é se for defeito de construção, né? Ou defeito do material. Então, assim, se for por motivos, terceiros motivos, né? Você mesmo que estragou, foi uma outra pessoa, alguém fez alguma obra ali e por causa dessa obra que deu problema, né? Aí não é com a construtora, né? Vocês têm que ir atrás da pessoa que fez a obra, ou então mesmo recorrer ao seguro de incêndio, né, Yuji? O seguro de incêndio também ele cobre várias coisas, né? Não só incêndio. Por isso que não só também é isso. muito importante, né? Para ter essa garantia, esse seguro, né? Independente da causa do defeito, né? E acho que é interessante comentar também, né? Que tem a estampa Sekinin, né? Que eles também ou Ah, entra tá. no seguro, ou então deixa depositado em Tóquio, né? Uhum. Caso aconteça alguma coisa. Isso, que. Então, 10 anos de garantia referente à estrutura.
é um tempo muito longo. Aí nisso, pode ser o A vendedor, né, construtora? a construtora, entra em falência nesses 10 anos, né? Imagina, se passaram 8 anos, começou a ter infiltração, né, de água. Aí foi consultar com a construtora, né, o vendedor, mas já tinha falido há 2 anos atrás. E aí, vai ficar nas mãos? É ruim, né? Aí, para não Uhum. acontecer isso, os vendedores, né, quando vai vender casa nova, tem que fazer esse depósito lá em Tóquio, né? E vai estar assegurando referente esses 10 anos. Então, em caso tiver entrado em falência, né? Você vai acessar nesse local que fez o depósito, né? Aí dá para restituir e fazer esse conserto, tá? Então seria um seguro atrás do seguro. Então, assim, independente, né, de se acontece alguma coisa com a empresa ou não, os 10 anos você tem garantido, né? Por isso que é bom, né, quando é casa nova, tá? Pelo menos 10 anos você vai estar bem assegurado. Que seria isso, né? Aí, outro ponto também que gostaria de explicar seria as marcações, tá? Este que estou mostrando aqui é um exemplo, tá? Das marcações que tem aqui no Japão, né? Se quiser, pode ir lá fora, né? Dar uma voltinha pela rua, né? Você vai conseguir ver essas marquinhas aqui. Esse aqui é a marcação, tá? É para definir de onde até onde o seu terreno. Que geralmente ou é um cruzado ou é uma flechinha desse jeito, tá? Dando outro exemplo aqui, né? Tem um terreno 1, terreno 2, né? Aí aqui fica a marcação aqui assim, né? Aqui fica o cruzado desse jeito assim, né? Então, o que significa isso, tá? Tem caso que assim, ó, ele fica um bloco ou um muro. Então, não é o muro que vai estar definindo de onde até onde é o seu terreno, tá? E tem caso que o bloco fica desse jeito assim, ó, porque você é morador do terreno número 1. Aí foi lá e construiu um muro, uma cerca, né, mais alta nesse muro. Só que tá vendo que não é seu esse bloco, a base, né? O bloco ou o muro que já tinha, não é seu, é do terreno número 2. Dá problema isso dá problema. Então, para saber de onde para saber o muro, de quem que é o muro, você olha as marcações, né? Que seria essa marcação aqui, né? Aqui que você vai poder saber de onde até onde é o seu terreno, de quem que é o muro. Então, o que a gente recomenda, né? Se tiver em cima assim, ó, que tem casa que tem, tá? Fica bem em cima assim. Quando é assim, significa que é dos dois o muro, tanto como do 3 e do 2. Dos dois. Então, em caso for querer mexer neste muro aqui, ó, para fazer algum tipo de construção, tem que pedir autorização, tá? Então, se for trabalho para ficar pedindo autorização, né? Que às vezes nem conhece direito o vizinho, né? Aí já joga para dentro, assim, um novo muro. E aí já não vai ter dor de cabeça. Joga para dentro assim. Aí, lógico, né? Se tiver para dentro já, assim, aí pode mexer no seu muro, né? E, às vezes, dependendo do terreno, não tem essa marca, né? Por ser muito antigo, né? Só que assim, então, como que faz? Os contratos, normalmente, a gente faz o COBO, né? Que a gente fala, que é baseado no que está registrado no cartório. Então, no cartório, tem os mapas, tem as medidas registradas, e lá tá marcando, né? A metragem, de onde até onde. Então, baseia-se nisso, né? Isso, que quando é casa usada, né? Não só por ser casa usada, porque essas O marcações. terreno, né? Na verdade, a região, né? Um bairro muito antigo, às vezes, né? Isso. Essas marcações, às vezes feito de concreto, feito de metal, feito de plástico também, né? Ele some, tá? Um tempo assim, Também. terremoto, chuva, né? Etc. Né? Passa carro em cima também, né? Ele vai rachando e às vezes ele some. Então, assim, quando é casa usada, tem casa que não tem essa marcação. Então, como a Adriana explicou, né? Que faz a venda com Kobo, né? Baseado no que está no cartório, a escritura, né? Aí tá. Mas eu tenho curiosidade de saber de onde até onde é o meu terreno, eu quero saber. Aí nisso, tem que chamar o topógrafo, uma especialista, né, para fazer esta medida. É um custo bem e leva Sim. tempo. Porque você tem que chamar todos os vizinhos, né? Se você só tem um vizinho ou dois, é fácil, mas muitas vezes não é só isso, né? Tem muitos vizinhos envolvidos. Isso. Por exemplo, né, você é morador número 2 aqui, né, e não tem essa marcação aqui. Mas eu quero saber a marcação de onde está o meu terreno. Aí tem que chamar ele, e esses três aqui, ó, essas três pessoas aqui, tem que estar ciente, o topógrafo, né, vai chamar eles e vai confirmar se é esse ponto mesmo ou não. Isso leva tempo, tá? É que assim, vai depender muito da boa vontade desses vizinhos. E por Hum. incrível que pareça, tem muitos japoneses que eles têm. Porque assim, eles têm que carimbar, né? Tem que assinar o documento. E por mais que, normalmente, quem vai custear isso é quem tá pedindo, né? E vai ser benéfico para eles, eles têm uma.
um receio em relação a ficar carimbando as coisas, né. Isso é mais, que outro dia, né, eu estava fazendo uma consulta com o escrivão, né, realmente porque ano passado teve um caso assim, né, que se fosse financiar ia ter que arrumar toda essa parte e tals, né. Aí ele falando: "Não, independente da idade, tem muitos japoneses que têm esse receio em ter que carimbar, né. Então mesmo que eles não vão ter custo nenhum, mesmo que vai ser algo bom para eles, eles hesitam muito, né. Aí nisso que acaba demorando bastante, né. Teve uma casa também aqui da nossa empresa que acho que foi 1 ano para conseguir o carimbo de todo mundo, né. E finalmente, arrumar essa parte, né. Então é muito burocrático, né. Parece simples, mas dá bastante trabalho. Porque, né, pensando, no ponto de vista, por exemplo, do número um, né, que fica com receio de carimbar, que é aqui mesmo, é porque não tem mais volta quando carimba. Aí fica com medo. Pode ser que esteja ultrapassando alguma coisa, como, o muro, né, que na verdade, ele acha que tá para dentro, mas na verdade está ultrapassando um pouquinho, né. Aí nisso tem vai tem outro termo, né, dizendo que em caso for tirar este muro, né, vai jogar para dentro, tudo, né? Aí tem muita burocracia referente a essa marcação, tá? Que não é só deixa, pá, estaca assim, né? E fazer a sua marcação, né? Aqui no Japão não funciona desse jeito, São só algumas das coisas, né, que a né? gente explica, que é bom vocês, né, tá entendendo, tomar cuidado, né. Pergunta? Se for seu vizinho que estiver construindo um muro, o que você deve fazer? Então, você provavelmente, né, eles vão estar vendo a marcação, né, de onde até onde que é o seu terreno, né? Aí, geralmente, lógico, eles vão estar construindo, tipo, se for o terceiro que estiver construindo, né, provavelmente vai colocar para dentro, porque lógico, se atingir aqui é problema, você vai ter o direito de reclamar. Assim, se por algum acaso, né, estiver Isso. passando. Uhum. Seria isso mesmo, né? Só que o problema é quando não tem essa marcação aqui. Quando não tem marcação, mas o cara quer construir muro. Aí é problema. Você tem o seu direito de reclamar, que né, não dá para saber direito de onde o local, né? Aí nesse caso tem que ser conversado, na verdade, né? Que aí seria mais no caso com a justiça. Ou talvez fazer um acordo aí, né. Isso, vou fazer um acordo, né, de ter feito este live, né, essa explicação um pouquinho mais detalhada, né, é porque para demonstrar que a gente sempre vai estar explicando profundamente no contrato, esses pedaços assim, né, que já ouvi algumas empresas, né, que no dia de fazer contrato dessa compra e venda, né, uma casa, né, só assina aqui e pronto. Parece que tem empresa que é desse jeito, né, mas Uhum. nós não trabalhamos desse jeito, tá, que a gente sempre quer o bem do cliente, né, porque imagina, né? Você vai estar assinando essa compra grande, né, da sua vida e sem saber direito o conteúdo. Lá na frente, isso é problema. Mas não foi bem explicado. É ruim isso, né? É dor de cabeça. Para não acontecer isso, né, a gente sempre tenta buscar estudos também, né? Sempre estar Uhum. atualizando com a lei e sempre podendo passar melhor para o cliente, tá? Que não só nós como Takenshi, né? Que a gente é responsável do contrato e responsável por estar explicando, né? Mas os corretores também, tá? Que a gente, a Homestation sempre treina bem eles, né? Para não passar informações absurdas, vamos dizer, né? Tudo bem? Né, que esse é o grande diferencial, né, acho que da nossa empresa, né, acho que talvez a empresa que mais tem taquentes estrangeiros, né, tem eu, tem o Yuji, tem o Thiago, a Nath, né, para estar sempre passando as informações corretas e no idioma do próprio cliente, né, se for japonês, a gente faz em japonês, se for, né, Felipe, a gente faz em inglês, português, né, portunhol, porque mesmo quando a gente fala que fala, já entende japonês, nada se compara a estar ouvindo a explicação na sua língua materna ou mais próxima, né? Porque a gente trata aqui de assuntos muito difíceis, complexos, que, gente, até japonês não entende, tá? Até quando a gente vai, o Yuji pode confirmar isso pra mim, até quando a gente vai explicar em japonês para japonês, a gente simplifica, a gente não usa os termos do jeito que eles são, a gente faz uma adaptação, né? Assim como a gente faz Isso. no português também. É a mesma coisa, né? Mesmo sendo japonês, tem muito termo técnico, né? Por isso que a gente tenta explicar, né? Mastigar bem, tá? A Uhum, gente mastiga bem para poder explicar o conteúdo, né? também. Para deixar bem explicado, né? Sobre o contrato, né? Informação para o pessoal, quem já comprou casa, ou quem está pensando, né? Pode entrar em contato com a gente vai estar aqui para estar ajudando, né? Tem bastante corretores preparados, né?
tá quentes também, preparados, tá? Qualquer dúvida, pode vir tirar dúvida com a gente, né, na página do Homestage, que a gente vai estar aí disponível para vocês, né? E, pessoal, Muito obrigada hoje, né, Yudi, muito também, obrigado. Não, eu que agradeço, né? né? Arigato. Tchau, tchau.